Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do projeto Cura pelas Mãos, que acontece toda segunda-feira às 20 horas aqui no meu canal do Instagram. O objetivo desse projeto é abordar temas relevantes do universo da spa-terapia para ajudar outros profissionais, a cumprir a sua missão de vida, ser referência nesse mercado e realizar o sonho de viver de massagem. Então, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio. Tô vendo aqui o pessoal entrar. Quero pedir para vocês mandarem aqui coraçõezinhos no cantinho. Quem for aluna do método Natália Tanaka, vai mandando para mim aqui um hashtag turma 1, 2, 3 até turma 9. Para quem ainda não me conhece, que está chegando aqui pela primeira vez, um prazer estar conhecendo vocês. E o tema da nossa live de hoje é Comece Certo o Seu Negócio. E para falar desse tema comigo hoje, eu trouxe um convidado muito especial, como todos os meus convidados. Hoje quem vai estar comigo participando da live é o meu esposo, o Alessandro. Vou chamar ele aqui. Enquanto o Alessandro entra, lembrando que se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aqui, podem mandar suas dúvidas sobre o tema. O tema de hoje é Comece Certo o Seu Negócio. E o Alessandro está aqui hoje. Olá, seja muito bem-vindo. Boa noite, boa noite. Gente, deixa eu conectar aqui o meu fone. Eu tirei. Aí. Melhorou assim a minha voz? Melhorou. Melhorou? Aí. Eu coloquei na orelha e esqueci de colocar no buraquinho do celular. Olha, não foi fácil trazer o Alessandro aqui. Ele é muito tímido, amor. 100%. Essa é a primeira live do Alessandro. Como você está se sentindo? Bem. Tá? Bem. Tremendo até umas horas, mas vamos lá. Vamos lá. Como é a sensação de estar participando ao vivo aqui comigo nessa live? Sensação? Nervosismo? Um pouquinho só, né? Mas vamos que vamos. Bom, então a gente vai começar. Lembrando que se vocês tiverem dúvida, mandem aqui, que depois eu repasso para o Alessandro estar respondendo. E estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Estamos lado a lado aqui, né? Cada um no Pertinho. seu escritório. Uma parede, Começa então... Perdão. Uma parede de divisão. Começa então se apresentando aqui para o pessoal te conhecer. Bem, meu nome é Alessandro, sou marido da Natália. Trabalho com coach de negócios, com o intuito de ajudar pequenas empresas que estão começando principalmente. Já tenho uma experiência razoável na parte de gestão, mais ou menos uns 25 anos, e eu estou tentando ajudar quem quer prosperar de uma forma, como eu vou dizer, uma forma correta para não ter surpresas no caso de uma crise, vamos supor. Acho que é isso. E aí o objetivo da live hoje é justamente compartilhar com vocês todos os nossos acertos e erros ao longo dessa nossa jornada empreendedora, nos últimos 10 anos, para que isso sirva, assim, de influência, de referência para vocês. Dizem que, eu vi um ditado que diz que os sábios são aqueles que aprendem com o erro dos outros, os inteligentes que aprendem com os próprios erros e burro aquele que não aprende nunca, Então, tenho certeza que burros vocês não são. Com certeza vocês diariamente aprendem com os próprios erros, mas espero que a nossa história aqui, a nossa jornada sirva para que vocês, de exemplo, do que fazer e o que não fazer, principalmente o que não fazer, Principalmente.
Vamos contar um pouquinho a história de como que a gente se conheceu, a nossa história. Posso começar? Por Bom, favor. deixa eu contar um pouquinho para vocês. É muito assim engraçado a nossa história, porque nós dois somos de uma cidade do interior de São Paulo, que é Birigui, e moramos em Birigui até os nossos 16, 17 anos, mais ou menos, né? E nós temos muitos amigos em comum, né? Pessoas do mesmo círculo, porque Birigui, cidade pequena, a gente acaba que frequentava mais ou menos os mesmos lugares, enfim. Só que a gente nunca tinha se visto lá em Birigui. Aí eu saí para estudar de Birigui com 16 anos, o Alessandro também saiu, foi morar fora. Eu primeiro fui para São Paulo, você foi para Rio Preto ou Bauru primeiro? Bauru, São Paulo e Ribeirão. É. E eu fui para São Paulo, depois vim para Ribeirão e por coincidência nós viemos para Ribeirão no mesmo ano, né? Viemos para Ribeirão em 2004, se eu não me engano. Viemos para fazer faculdade aqui. Aí, quando eu já estava no último ano de faculdade, por coincidência, eu ia vir de Birigui para Ribeirão de carona com um amigo meu, que também era amigo do Alessandro. Nós tínhamos esse amigo em comum, dentre vários. E aí ele também pegou carona com esse amigo naquele dia e a gente se conheceu. E daí em diante, meio que a coisa assim, andou super rápido, né? Entre a primeira vez que a gente ficou junto, namorar e morar juntos, acho que não deu um mês, talvez, né? 40 dias para ser Acho mais que... exato. E desde Se então for com nós exatidão, é 40 dias. e Exatamente. desde então nós estamos juntos já há quanto tempo? Isso daí, essa resposta é você quem sabe. Vai lá. Pouquinho só, desde 2009. Fez 2009, 11 anos. 11 anos então, estamos juntos. E aí eu estava no último ano de faculdade quando conheci o Alessandro e ele sempre quis, né, ter um negócio próprio, empreender, não é? Eu venho de uma família já que tem empresa e a minha intenção era sempre era ter a minha empresa, né? E quando eu conheci a Natália, os dois estavam prestes a se formar também e a gente decidiu montar um negócio junto. Ela com a expertise na área da fisioterapia, de fisioterapeuta no caso, e eu com a minha expertise na parte de gestão, né? Meio que foi unimos o útil ao agradável. E deu certo. E aí foi então que em 2009, logo que eu me formei, o Alessandro propôs então para que a gente desse início a um negócio. E a ideia, né, do que começar foi dele. Qual que foi a sua ideia logo para a gente começar naquele ano de 2009? Então, naquele ano, se eu não me engano, acho que eu tinha feito uma pesquisa, uma coisa assim, e a intenção era abrir alguma coisa na área de academia, de saúde, de uma certa forma. E acho que, se eu não me engano, em uma dessas pesquisas eu vi que o Pilates estava em evolução, estava começando no Brasil, na realidade, né? É Então verdade. a gente acabou optando por abrir um estúdio de Pilates e na região que a gente abriu só tinha o nosso e mais um. Então, a princípio foi como que eu vou dizer, foi uma boa experiência de Até empreendedor. nesse ano eu lembro que ele estava tão em alta que você ouvia, né, via Pilates nas capas de revistas, jornais, programas de televisão que falavam de saúde e bem-estar, falava do Pilates, na novela a atriz principal fazia Pilates, estava assim, no auge, né? Sim. Tava na moda, era a moda da vez. Na realidade era um tipo de atividade que você atendia desde a criança até o idoso, não tinha muita restrição. É diferente de uma academia, né? Que, queira ou não, você tem algumas restrições. O Pilates veio para suprir essas necessidades e estava em E, alta, né? No caso. e aí, enquanto eu fui eu terminei a faculdade em dezembro de 2009, na sequência eu já comecei um curso de formação
de Pilates. E enquanto isso, o Alessandro correu atrás de tudo, de ver, procurar um ponto, alugar um imóvel. Como que você pensou assim na hora de encontrar, na hora de procurar um ponto? Acho que o foco principal em relação a achar um ponto, se eu não me engano, naquela época foi em tentar achar um ponto que eu tivesse o máximo de residências perto, uma coisa, como que eu vou dizer? De fácil acesso, assim, para Fácil as acesso, pessoas, né? para as pessoas chegarem de serviço e não precisarem pegar o carro, ir para academia, estacionar. Então, a minha intenção naquele começo era facilitar para que a pessoa viesse fazer o exercício, que ela se comprometesse a vir fazer o exercício perto da casa dela, porque aí ela teria como que eu vou dizer? Um conforto. Seria mais confortável para ela, para não ter que pegar o carro de novo, ir para academia e várias coisas que quem está no trânsito o dia inteiro geralmente não gosta muito, né? De ficar procurando vaga para estacionar. Então a intenção era achar um lugar mais residencial que pudesse dar essa mobilidade para os clientes, no caso. E realmente foi o que aconteceu. A gente, né, nosso primeiro espaço, ele era num lugar bem residencial, de fácil acesso para as pessoas. Elas podiam, a maioria, né, dos alunos, dos clientes, desciam do prédio, iam andando e não tinha também muita concorrência, né? Igual o Alessandro falou, acho que éramos só nós e Mais mais um, um só, né? sim. Tá. Então, Só que aí vamos começar então a falar dos nossos erros e acertos, né? Vocês então conheceram um pouquinho aí da nossa história, como que foi o nosso início. Só que o que foi, assim, eu acho que o primeiro erro, que eu vou falar na minha opinião, e aí você vai complementando e dando aí o seu ponto de vista. Nós fizemos o que a maioria faz quando a gente começou. O Alessandro, ele tinha lá um valor, né, para poder fazer, para investir. E aí, enquanto eu fazia o curso de formação, ele foi procurar um ponto, até encontrar um imóvel. Não foi fácil, né? Levou um tempinho para conseguir um imóvel, porque era um lugar muito residencial e não tinham opções de imóveis comercial na época, né? Na E, realidade, essa sala comercial que a gente alugou, ela estava em construção ainda. Não e tinha nem era acabado de construir. E era uma das únicas salas comerciais que tinham no A bairro única, todo, né? A- uma das únicas. Acho que só tinha Únicas. duas Então, naquela época. aí ele, bom, procurou, alugou o imóvel, quando ele finalmente conseguiu encontrar esse imóvel comercial, né, que se adequava às nossas necessidades. Ele reformou, com o dinheiro que ele tinha para fazer esse investimento, ele reformou o espaço, aí comprou os aparelhos. E eu lembro que na época os aparelhos eram muito caros, porque logo no início a gente tinha pouca opção de fabricantes, né? Sim, era só uma empresa que fazia os aparelhos no Brasil. Eram uma ou duas empresas só, não era? Uma só. Uma só. Era. Enfim, aí o dinheiro que ele tinha, ele alugou o imóvel, reformou para adaptar, comprou os aparelhos e acabou o dinheiro. E aí eu lembro que a gente precisava de mesas e cadeiras para eu poder fazer a avaliação do paciente, colocar algumas cadeiras para os clientes ficarem na sala de espera, e aí o dinheiro tinha acabado, e nós inclusive tivemos que pegar umas mesas e umas cadeiras emprestadas. Então vai vendo aí a parte dos hashtag aí perrengue chique, né? Perrengue Aí a chique. gente, perrengue chique. Aí a gente, e assim, só para contextualizar vocês, esse bairro onde a gente decidiu abrir o nosso primeiro estúdio de Pilates era um bairro de uma classe alta, né? Então a gente tinha que ter um espaço que atendesse a essa Necessidade demanda dessa classe, né? dessa classe. E aí, quando a gente se deu conta de que a gente não tinha dinheiro para comprar as cadeiras e as mesas, ia ter que pegar umas cadeiras e mesas emprestadas que eu não lembro nem de quem era, mas elas estavam tipo jogadas assim. E quando o Alessandro chegou com essas cadeiras, eu quase surtei.
porque eram umas cadeiras azuis, azul bique, assim, eu lembro até Você quase hoje. surtou? Eu surtei. Surtou. É, elas eram umas cadeiras azuis, azul bique, e elas estavam super encardidas, todas arranhadas. Eu falei, meu Deus, a gente tinha feito tudo bonitinho, toda a decoração legal para atender esse público, né? O nosso público-alvo. Só que aí chegaram essas cadeiras encardidas. Eu lembro que eu peguei uma bucha, um sif e passei uma noite esfregando essas mesas e cadeiras para tentar assim, minimizar um pouquinho, para ajudar, porque era o que a gente tinha. Então, eu acho que esse primeiro erro que nós cometemos, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, foi essa falta de planejamento. A gente focou em. Na realidade, a gente alugou um ponto bom, fez uma reforma boa, mas esqueceu do contexto geral. Então, a gente não planejou como que eu vou dizer, o que que a gente precisava. A gente não fez um planejamento antecipado antes de realmente abrir a empresa. A gente achou que com X, sei lá, com 10 mil reais, 20 mil reais ia conseguir fazer tudo. Na hora que começou a fazer, na realidade, não deu nem para metade. Então, é um erro que acho que muita gente comete, que a gente também cometeu. A gente abriu o negócio sem ter os números exatos do que a gente precisava. Então, o que acontece muito é, como que eu vou dizer, a pessoa vai lá, abre, e depois ela vê o que ela faz. E em alguns casos está certo, em outros não. Então, acho que isso é um erro primordial que a maioria comete. A pessoa não faz um planejamento antecipado do que ela quer, como ela vai fazer e o que ela precisa. Eu acho que isso no meu ponto de vista, é um dos principais erros. Você lembra mais ou menos qual foi esse investimento inicial que a gente fez nessa primeira etapa? Investimento total? Não assim ao longo de todos os anos, mas nessa primeira etapa entre Assim, comprar os. Uhum. na abertura, no caso. Acho que ele disse que foi uns 25 a 30 mil reais, mais ou menos. Né? E não Eu, finalizamos tudo. e não tínhamos mesa e cadeira para atender, gente. Eu não vou esquecer dessas mesas e cadeiras. Quer dizer, assim, tenho que agradecer por ter conseguido, né, que alguém Sim, emprestasse isso, que foi o jeito que a gente começou. E talvez para as pessoas nem fosse assim tão visível, mas não era exatamente o que a gente queria. E aí, eu lembro que eu terminei o curso, enquanto isso, você já tinha feito a reforma, negociado os aparelhos, e antes da gente começar, a gente já tinha, inclusive, assim, uma lista de espera de pessoas querendo agendar aula experimental. E teve até uma sacada que o Alessandro deu na época, que enquanto ele reformava, fica a dica aí para vocês, então. Enquanto ele reformava, quer contar? pode contar. Enquanto ele reformava, ele falou assim, ó, vamos comprar aqueles papel pardo e colocar aqui porque a fachada era toda de vidro. Ele falou assim, vamos comprar papel pardo e colocar fechar toda essa parte de vidro com papel pardo, porque isso gera uma curiosidade nas pessoas. Curiosidade. Né? As pessoas vão sempre passar em frente e pensar, nossa, o que será que vai ser aqui? Nossa, o que será que vai ser aqui? E realmente, porque quando a gente conseguiu plotar a fachada com o nome, né, o que a gente oferecer e o telefone, antes de eu estar preparada para fazer os primeiros agendamentos, o telefone tocava assim sem parar de pessoas querendo marcar aula experimental. E eu tava, como era assim, meu primeiro emprego, né? Eu tinha acabado de sair da faculdade, eu tava com certo receio, eu ficava meio insegura, será que eu já tô pronta? E o telefone tocando e um monte de gente querendo, aí a gente falou assim, não, vamos começar do jeito que, né, com que a gente tem, e aí, né, a gente vai aprendendo. E foi o que a Mais ou menos, gente fez. mais ou menos igual eu tô aqui agora. Mais ou menos Resenha, como. tremedeira, mas Manda aqui, gente, nos comentários. Quem tá achando que o Alessandro é, tá nervoso? Quem tá percebendo que ele tá nervoso? Pra mim, você tá super bem. Então, como o Pilates na época tava assim no auge, né? A gente teve essa facilidade que muita gente entrando em contato, ligando.
E aí nós Hum. começamos nós dois nesse início. Eu atendia, né, fazia parte técnica de atendimento dos alunos e o Alessandro ficava na recepção, agendando, abrindo a porta. E você lembra que ainda no final do dia, depois de atender todo mundo, 9 horas da noite, a gente tinha que ainda fazer a faxina, né? Porque a gente não tinha mais o Todo caixa santo para dia. pagar. A gente É. não tinha mais o caixa para pagar a funcionária para fazer faxina. Então a gente tinha que ir lá todo dia, depois de trabalhar o dia inteiro, a gente trocava de roupa e ia lá fazer a faxina. Das 7 da manhã às 10 da noite, depois de bater uma faxina das 11 à meia-noite. É. Por quantos anos? Ai, por quantos anos? 2 anos? Não, menos, Dois né? anos. 2 anos. Mais ou menos 2 anos. 2 anos foi assim. Então, assim, para falar para vocês que o começo ele é, né, mais sofrido para todo mundo. A gente tem que abraçar aí todas as necessidades, né? Fazer o que tem que É, ser feito. eu costumo dizer que o empreendedor no começo de carreira, ele é o famoso bombril. Ele tem que ir lá atender, limpar, ir no banco pagar as contas, receber fornecedor. Então, queira ou não, o começo para todo mundo, infelizmente, é complicado. Mas se a pessoa tiver persistência, para quem empreende, o sucesso é certo. Aí vamos assim, para um segundo erro que eu pontuei aqui e você vai me ajudar. Acho que o segundo erro que nós cometemos foi, e eu falo muito isso dentro do curso do Método Natália Tanaka para as alunas, que é quanto cobrar pelo serviço. Porque mais uma vez a gente fez o que a maioria também faz, que é o seguinte, a gente tinha que montar lá uma tabela de preços para começar a oferecer o nosso serviço. E aí a gente fez o quê? Foi nos nossos mais nos concorrentes, né? E E copiou. fez, e não, a gente cotou mais ou menos É, quanto eles cobravam, ligava e falava assim, olha, eu quero saber quanto que é o Pilates, quanto que é a aula. Então a gente fez aí uma cotação, uma média que a concorrência cobrava. Aí a gente pegou, assim, mas assim, a concorrência que estava dentro do nosso padrão, porque aí você tem, né, diversos padrões, né, de sim. serviços. Então, como a gente optou por oferecer um serviço personalizado, numa região assim mais selecionada, então a gente pegou os concorrentes ali próximos de nós, a gente fez mais ou menos uma média, colocou o preço um pouquinho mais baixo para que fosse atrativo, porque a gente Ativo. estava começando. Só que o grande erro é que a gente não sabia os nossos custos e as nossas despesas. Então, eu falo sempre para as alunas do método Natália Tanaka que você tem que saber quanto custa a sua hora de atendimento, para daí você colocar a sua margem de lucro e aí sim você chegar no preço correto que você tem que cobrar pelo seu serviço. Porque os custos e as despesas dos concorrentes não são iguais os meus custos e as minhas despesas. E aí a gente cai naquele famoso pagar para trabalhar, né? Na realidade, a gente tem que saber calcular o custo. O custo que é. Como que eu vou dizer o custo? A hora de luz, o papel toalha que você vai usar no banheiro, o possível café que você vai comprar, tudo isso tem que ser calculado e depois feito o custo da hora do seu serviço. É o que aconteceu com a gente. A gente tirou uma média dos nossos concorrentes. Só que os nossos concorrentes já estavam mais estruturados financeiramente. A gente ainda não estava. Então, pela média que a gente fez, a gente deixou de colocar várias coisas, somar várias coisas no nosso custo. Chegou uma hora que a gente só empatava. Na maioria dos casos, até não empatava, né? Igual a Natália falou. Pagava para trabalhar. Isso daí depende da situação financeira do empreendedor. Em 1 ano, 2 anos no máximo, ele fecha as portas, porque você não consegue nem empatar. Então é uma coisa que é um erro primordial também, não saber os seus números.
Você tem que, antes de começar, fazer todo um planejamento para você ter ideia de quanto vai te custar a hora do seu serviço e e assim por demais. E aí, o que que acontece? Como a gente tinha, o Alessandro tinha lá um valor inicial para investir. A gente gastou tudo antes até de terminar, né, de concretizar, de finalizar a nossa reforma, a nossa decoração com aparelhos e tudo. Se mês a mês a receita fosse menor do que as despesas, o que que acaba acontecendo? Muitos empreendedores, e o Nagal, na live da semana passada, ele falou isso. Aí o empreendedor acaba caindo no banco, né? E Sim. aí você entra aí numa roda de juros e tudo mais que você depois tem muita dificuldade de sair disso. Se você não tiver um planejamento e acabar tendo que pegar dinheiro emprestado no banco, ou cheque especial, alguma linha de crédito um pouco mais cara, você não vai muitas vezes você não consegue pagar. Aí é igual a Natália falou, virou uma bola de neve. Aí depois que virou uma bola de neve é complicado para você sair dela. Então, antes de começar, faça todos os custos. Aí o terceiro erro aqui que eu identifiquei para a gente estar abordando é em relação a modelo de atendimento. Quando você for planejar o seu negócio, você também tem que planejar qual vai ser o modelo de atendimento que você vai adotar, porque, por exemplo, quando a gente começou com o estúdio de Pilates, né, a gente desenhou um modelo de atendimento individual, personalizado, muito selecionado, assim. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria oferecido essa opção individual, mas também teria oferecido planos de atendimentos em dupla, trio, porque isso no Pilates, tá? Que eu tô falando que até então a gente tá só no Pilates. Então, para quem, por acaso, fisioterapeutas que estão aqui, educadoras físicas que trabalham com Pilates, oferece esse modelo individual, tipo personal, mas também dá a opção de trabalhar com duplas e trios para que você faça escala. E o Pilates permite isso. Lógico que quem fizer em dupla ou em trio não vai ter toda a qualidade, a atenção do profissional, mas é possível e dá resultado. Já no caso da fisioterapia, da massagem, tem sempre que ser mesmo atendimentos mais individualizados, só que aí vocês também têm que focar em trabalhar uma cultura de plano de tratamento, ao invés de ficar trabalhando só com sessões avulsas. Né? Acho que também esse foi um erro que a gente poderia ter feito diferente. O que você acha? Sim. Na realidade, a nossa intenção no início era oferecer um serviço exclusivo. Só que a gente esqueceu de pensar na questão financeira. O serviço exclusivo, ele é muito mais vantajoso para o cliente. Porém, a gente teria que cobrar um preço que faça jus ao atendimento exclusivo. E o que aconteceu, muitos casos aconteceu com a gente, é que o cliente não queria pagar um pouquinho mais caro para ter um atendimento exclusivo. E se a gente for analisar em relação à receita, a gente acabou tendo, não digo prejuízo, mas acabou deixando de atender mais pessoas e automaticamente a nossa receita diminuiu. Então, é igual a Natália falou, um erro nosso foi ter pensado só um serviço exclusivo. Se a gente tivesse no começo pensado em duplas ou em trio, a gente provavelmente teria deslanchado mais no caso do Pilates, né? Aí, depois de 2 anos atendendo sozinha, né, os alunos e o Alessandro trabalhando lá na administração, na recepção, eu já estava com a agenda cheia e a gente não tinha mais como tá aumentando, né, o número de alunos. Por isso que também ficou essa questão de que se eu tivesse opções de dupla, trio, poderia ter uma escala maior, já que a gente vende o nosso tempo.
Então, assim, depois desses 2 anos, a gente já estava com a agenda lotada, e aí nós decidimos que era hora de dar o próximo passo, começar a aumentar a equipe, contratar outros profissionais e também diversificar os serviços que a gente prestava. Porque muitas vezes um aluno do Pilates queria fazer uma massagem, ou o aluno do Pilates sofreu um trauma e precisava fazer uma fisioterapia. Ou o aluno do Pilates, queria fazer um tratamento para celulite e gordura localizada. Então a gente achou assim, né, que a gente tinha uma demanda por outros serviços, e aí a gente resolveu dar esse próximo passo e fizemos uma reforma no espaço que a gente tinha alugado. E aí finalmente consegui trocar as cadeiras, colocar tudo do jeito que eu sonhava, né? Dessa segunda reforma que a gente fez. E depois dessa segunda reforma, nós demos ainda mais um passo, que aí foi mais ou menos depois de 1 ou 2 anos da segunda reforma que a gente mudou. 2 anos. Então a gente começou, depois de 2 anos a gente fez uma Uma reforma, reforma. e aí depois de 2 anos a gente deu mais um passo, e aí nós mudamos para um espaço assim muito maior, sei lá, umas 5 vezes maior do que o que a gente tinha inicialmente, né? Sim. E aí vem o nosso quarto erro, porque a gente já não tinha planejado o primeiro investimento, e aí quando nós Não planejou o resolvemos, segundo e não não planejou o planejou o terceiro. terceiro. Que coisa, né? Então a gente entra na categoria de burro, né? Porque não aprende com o erro dos outros, não aprende com os próprios erros. Não, Não, não é. É que brincadeira. Foi a expectativa era alta, por isso que a gente fez uma coisa sem falta de pensar. informação também, Sim, né? sim. De Por certa isso forma, sim. Por isso que assim, eu faço questão hoje de trazendo isso para vocês, contando um pouco dessa nossa história, da nossa jornada, para vocês verem que hoje a gente está onde a gente está, mas nós passamos vários perrengues também. Então, assim, nós não planejamos a segunda reforma, não planejamos a terceira, e a terceira foi um passo bem grande, porque, como eu falei para vocês, a gente saiu de uma sala de 50, 70 metros quadrados, né? 70 para 250. Para 250. E aí, para isso, nós tivemos que fazer um outro investimento, e para isso a gente recorreu a empréstimos no banco, e aí vem aquilo que a gente falou. Vira aquela bola de neve, porque aí é juros, além de você ter que ter receita para pagar os seus custos, suas despesas, você tem que ainda pagar os Arcar juros do com banco. financiamento, né? É. Sim. E foram outros erros também, né, que a gente cometeu aí, por exemplo, nesse segundo e terceiro passo, você tem noção, assim, mais ou menos de quanto foi esses outros investimentos? Em relação às reformas. Reformas, equipamentos, porque na segunda etapa primeiro a gente tinha só o Pilates, na segunda etapa a gente teve que comprar os equipamentos de estética, nós compramos todos, produtos, a Sim. parte de spa-terapia, a parte de fisioterapia. Se eu não me engano, na segunda reforma, se eu não me engano, acho que foi por volta de 250 mil reais. Na segunda, Na duzentos e segunda, cinquenta mil. sim. E aí depois na terceira etapa, Acho que na terceira foi um pouco menos, porque a gente já tinha todos os os aparelhos, equipamentos. equipamentos de estética que foram caros. Acho que por volta de uns 150 mil na terceira reforma, no caso, investimento. Então, se a gente for somar, até aí já tinha dado quanto de investimento? 50 mil, não, quanto foi mais ou menos 50 mil da primeira, 250 da segunda, são 300, e mais 150 da terceira, já são 450 mil, né? Ou seja, quase meio milhão de Quase meio investimento, milhão sem juros. sem juros, né? E Pagando com assim, juros. e isso assim, sem pôr no papel o quanto que a gente precisava faturar, o quanto que a gente precisava vender, o quanto que eram nossos custos e despesas. E mais ainda, além desses investimentos, a gente não tinha um caixa para girar, e a gente acabava girando com um caixa empréstimo do banco, né? Então pagava mais juros. Rodava no cheque especial todos os meses, que é um outro erro primordial, né? Porque o cheque especial hoje em dia, quem entra nunca mais consegue sair.
porque É absurdo, né? a 10% ao mês, não tem empresa que aguenta. Então são erros que fazem, que fazem a gente aprender muito. E aí tivemos outros erros também, que foi, por exemplo, a gente investiu muito em marketing, né? Só que marketing errado, desde revistas, nós já chegamos a gastar cerca de 20 mil só para sair numa revista, não foi mais ou menos isso? Foi 50, mais? 50 mil só para sair na é, revista? pois é, Nossa, então, a gente gastou 50 mil para sair na revista, a gente gastou fazendo panfletos, imprimindo panfletos, a gente gastou muito com agência de marketing, desde pessoal para ir lá fazer foto, filmagem, fazer site, tudo que não dava retorno, que efetivo, porque a gente tinha consciência de que a gente precisava, como empresa, a gente precisava vender. E aí a gente estava no começo sem nenhuma experiência e ninguém nunca tinha compartilhado com a gente o que realmente dava certo e o que não dava certo. Por isso que, mais uma vez, estou trazendo aqui para vocês, abrindo inclusive números, né? Que eu não tinha muita noção, a Alessandra aqui é que sabia dessa parte. Mas nós gastamos muito e isso tudo serviu de aprendizado para hoje a gente estar compartilhando aqui com vocês. Então, foi esse outro erro de fazer um marketing errado. Uma outra coisa, a gente também não sabia como contratar e remunerar funcionários, né? sim, foi um erro também que deu muita dor de cabeça pra gente, porque como a gente não sabia fazer a contratação de novos funcionários e tudo mais, então a gente, como que eu vou dizer, ia pelo método lusitano, né? Erro e acerto. Que isso também custa muito para a empresa. Hoje, para você contratar um funcionário é um custo, para você demitir, então, é 3 vezes mais. Então, é uma outra coisa que também tem que ter um planejamento prévio, porque contratar é fácil, demitir que é o problema. Porque, queira ou não, para você fazer a demissão, o custo que você paga para demitir é muito alto hoje no Brasil. É uma coisa que onera muito as empresas, né? E aí, no caso das profissionais que eram comissionadas, que fala, né, que ganhavam uma Sim, porcentagem, a gente acabou adotando uma prática que o mercado, né, costumava fazer, de tantos por cento para funcionário e tantos por cento fica para a empresa. Só empresa. que quando a gente contratou, no caso o Nagal, que foi quem fez toda a auditoria, que ajudou a gente via que a porcentagem que ficava para a gente tinha que pagar aluguel, água, luz, telefone, o copinho descartável, o café, o papel, o creme, a toalha que ia para a lavanderia. Era muito custo que fala, Custo, muito sim, custo que ficava para a empresa e os funcionários levavam aquela margem, aquela porcentagem livre para eles. livre. E, inclusive, eu lembro até hoje que o Nagal falou assim pra gente: vocês estão sendo pai e mãe dos funcionários de vocês, porque desse Sim, jeito vocês estão ficando com todo o prejuízo e estão repassando todo o lucro para eles. Inclusive, a gente não descontava nem taxa de cartão, não descontava nada, não. né? Então, assim, para quem tem um negócio, para quem está pensando em ampliar o negócio, em contratar funcionários, montar equipe, planeja bem como que vai ser isso em cima de números, não em cima de referência que vocês buscam no concorrente. Sim. É que no caso, todo esse custo de cartão, copinho, café e as demais coisas tem que ser contabilizado, né? Porque senão, é igual a Natália falou, você paga uma porcentagem sem custo nenhum para o funcionário e você arca com todo o custo. E no final das contas, depois que você paga tudo, não sobra nada para você. Então, aí você trabalha das 7 da manhã às 10 da noite e no final do ano você acaba tendo menos do que se não estivesse trabalhando, pelo fato de não fazer E essa conta direito. E foi muito o que aconteceu com a gente, porque assim, a gente era um negócio que, se você visse, né, em relação a clientes, nós tínhamos, depois de 7 anos, que foi em 2017, a gente começou em 2010, fechou em 2017.
Após 7 anos, a gente tinha assim, muitos clientes fidelizados. A gente trabalhava das sim, 7 da manhã à meia-noite, mas a empresa não tinha uma saúde financeira, porque mais ou menos, olha só o que acontecia. Se você não sabe quanto custa a sua hora de atendimento, você pode estar cobrando um valor que você está pagando de trabalhar, pagando para trabalhar. Só que o que você pensa? Você pensa assim, para eu ter lucro, eu tenho que trabalhar mais. Então, vamos atender mais, mais e mais. Então, de início a gente trabalhava, sei lá, das 9 às 20. Aí a gente passou a trabalhar das 8 às 21. Depois a gente passou a trabalhar das 7 à meia-noite. A gente achava que quanto mais a gente trabalhasse, isso que ia dar o lucro. Só que se por hora de atendimento a gente não estava sabendo cobrar o valor certo, não adiantava trabalhar mais horas, porque quanto mais horas você trabalha, mais você gasta de energia, mais você gasta de sim. produto, mais você gasta de creme, mais você gasta de toalha. Então você gasta, você trabalha mais, gasta cada vez mais, e se você não tem o valor do seu custo, da sua despesa, você está literalmente pagando para trabalhar, e quanto mais você trabalha, mais prejuízo você está tendo. Quanto mais horas abertas, mais o seu custo aumenta, né? Então, Isso. então é o que eu falo. Em alguns casos, menos é mais. Se você trabalha um pouco menos de horas com valor um pouco mais alto, seu lucro no final das contas vai ser maior do que você trabalhar muitas horas por dia. E tem mais um quesito, né? Tem um desgaste físico também, né? Chega a um ponto que o corpo não aguenta mais de tantas horas de serviço. É uma coisa cronológica. Aí você começa, você cuida da saúde dos outros, mas perde a sua. Aí a gente não sabe o que é melhor, né? Bom, e aí eu tenho outros erros aqui que eu gostaria de comentar com vocês, mas eu tô vendo o tempo aqui e acho que a gente não vai conseguir abordar tudo. Eu vou só citar rapidinho para depois poder falar um pouco dos acertos também, já que a gente só abordou os erros. Então, um outro erro foi querer oferecer, quando a gente pensou em oferecer diversos serviços, a gente achou que isso era um ponto positivo. Só que depois, com o tempo, a gente viu que não adiantava ter um monte de serviço e não ser referência em nada. Então, é o que eu falo para as alunas do método Natália Tanaka. Muitas delas começam o curso fazendo desde massagem, depilação, estética, cabelo, e aí eu sempre, né, bato nessa tecla, que você precisa ser referência em algo, para que as pessoas te reconheçam por uma coisa específica que você faz. Não adianta ser um clínico geral, né? Faz um pouquinho de tudo, que era o que a gente passou a fazer. Tem que ter E foco. isso tem que ter foco. E um sexto erro, que também a gente não vai conseguir detalhar muito aqui, é em relação a não calcular um prolabore dentro da realidade, né? E acho que a gente pode até voltar uma outra vez aqui com o Alessandro, porque, resumindo, é assim, ó, você tem que viver de acordo com o que o seu negócio pode te pagar e não tirar dele aquilo que você acha que precisa para manter o seu padrão de vida. Então, esse erro nós cometemos também, temos que assumir, né? Sim. São erros são erros de iniciante, vamos dizer assim. A gente queria fazer uma coisa que a empresa não tinha condições de pagar. E a gente não planejou que a gente precisaria, por um tempo, ficar sem retirar nada da empresa. Então, Sim, enfim, outras coisas que eu já quero, né, te convidar para a gente vir falar aqui dessa questão é, do prolabore, né, de você ter que ter um prolabore. Bom, sim. enfim, então, como eu falo sempre para as alunas do método Natália Tanaka, você tem que ser capaz de ter uma boa técnica, de alcançar resultados positivos, de oferecer uma experiência diferenciada, de descobrir os seus potenciais, suas fraquezas através do autoconhecimento, vender o seu serviço e fazer gestão do seu negócio. É assim que funciona uma empresa quando você é a única pessoa dentro da empresa. Mas Uma eu quero gestão citar eficiente. gestão eficiente. Eu quero citar aqui pelo menos assim 4 acertos, entre todos os erros tivemos acertos também. O primeiro deles, com certeza, e é o que eu friso muito dentro do curso para as alunas, é em relação a oferecer uma experiência exclusiva, diferenciada, muito superior à dos seus concorrentes. Com certeza, isso é o que salvou a nossa empresa, que era o grande ponto positivo, porque a gente sempre teve pacientes muito fidelizados. Então, assim, a É gente tinha hoje, hein? até hoje, né? Os pacientes são fidelizados. Isso com certeza é um grande diferencial.
e é o que sempre permitiu com que a gente cobrasse um valor muito diferenciado dos outros concorrentes. E então é o que eu falo, por exemplo, na aula de Pilates, quando a pessoa ia fazer uma aula experimental, ela não chegava lá, eu só dava uma aula de Pilates. Antes eu sentava com o paciente, com o aluno, fazia toda uma avaliação, fazia uma apresentação sobre o Pilates, depois levava ele lá para fazer a prática. E no final ele ainda ganhava 10 minutos de massagem na Quick. Então era toda uma experiência que ele tinha lá, que com certeza ele ia fazer aula experimental em outros lugares, e ele acabava escolhendo a gente porque a gente oferecia essa experiência diferenciada. E mesmo na spa-terapia, na fisioterapia, na estética, sempre a gente valorizou muito essa experiência do cliente dentro do nosso espaço, né? Sim, experiência única. Isso Então, não tem preço. Então, vocês sempre têm que pensar não em focar no produto que vocês querem vender, mas assim, todos os benefícios que os produtos de vocês vão promover nos potenciais clientes de vocês. Então, esse com certeza é o primeiro acerto. O segundo é ter um método exclusivo que os outros concorrentes não oferecem e ter processos bem definidos, porque esses processos acabam dando segurança, confiança, porque você vai repetir várias vezes aquele processo, isso vai minimizar os seus erros e os seus potenciais, os seus pacientes, eles vão perceber isso, tá? Então, tanto no Pilates quanto na spa-terapia, na estética, tudo sempre foi dentro de processos. E com certeza isso, né, hoje eu posso estar repassando para as alunas. Terceiro acerto, ter um ambiente muito aconchegante, sempre com muito cuidado na limpeza, no aroma, no som, na decoração, tudo isso ajuda a proporcionar essa experiência diferenciada. E quarto, sem dúvida, a capacidade de criar conexão com os pacientes, né? Que aí influencia a sua postura, o seu comportamento, a pontualidade nos seus atendimentos. A gente tinha um costume também de sempre presentear os nossos alunos no aniversário, a gente dava um vale presente para ele, né? Que era alguma coisa para ele fazer lá dentro, uma massagem, uma limpeza de pele, que é uma forma de lembrar. Um jeito da pessoa também conhecer os outros serviços que a gente oferecia, né? Uma forma de apresentar as outras técnicas que a gente tinha. Né? Bom, então, agora vamos para a próxima parte que eu queria que você falasse um pouco assim de dicas, então. O que você daria de dicas para o pessoal? Eu estou vendo muitos profissionais que nessa fase ou acabaram sendo demitidos, então querem começar a empreender. Qual dica que você daria? Ou mesmo para quem já tem o seu negócio? Eu acho que, nesse caso, acho que 3 dicas, no meu ponto de vista, seriam as principais. Para quem está começando, mesmo para quem já tem a empresa, já está funcionando, você determinar um público-alvo. O que eu quero dizer com público-alvo? Quem você quer atender? Uma pessoa que tem um pouco mais de idade, uma pessoa que tem menos idade, uma pessoa que tem um problema específico, um foco num público específico. Eu acho que quando você foca, você consegue desenvolver melhor a sua empresa atendendo aquele público-alvo. Quando você quer atender, eu quero atender a criança, o idoso, o adolescente, você quer atender um monte de gente, um monte de público diferente, você acaba não atendendo ninguém. Então, vamos supor que você faça fisioterapia, vamos supor. Foca numa área da fisioterapia ou numa área da massagem para você foca num público-alvo dessa área que você quer para você ter mais sucesso. Uma segunda dica que eu daria aqui, essa é mais para quem está começando. Demanda de mercado. Antes de você abrir a sua empresa, vê se a sua ideia, ou o que você quer fazer, tem público naquela região. Muitas vezes, eu quero fazer um negócio de spa, uma casa de spa. Mas ali onde eu moro, eu consigo atender as pessoas que querem usar esse spa? Então, se você conseguir identificar a demanda do mercado que você quer atender, provavelmente a sua empresa vai se
como que eu vou dizer, vai progredir mais fácil. E em cima dessa demanda de mercado, você precisa ver qual é o tamanho que ela é. Como que eu vou dizer? Com o tamanho desse mercado, você consegue mensurar o tanto que você pode crescer nele. Então, eu acredito que esses 3 pontos seriam os principais. Então, só para revisar, você falou em relação ao público-alvo, definir um público-alvo. Demanda de mercado, para ver Uhum. se o que você quer, sua empresa, o que você quer fazer, tem demanda e qual é a demanda desse mercado. Para ver o Qual que tamanho que é? ele. Qual é Tá. o tamanho desse mercado? Tem mercado que é. Como que eu vou dizer? Tem muitas pessoas para aquele mercado específico. Então, se você conseguir fazer essa análise previamente, provavelmente você vai conseguir ter um sucesso melhor na sua empresa. E vamos aproveitar então o público-alvo, o mercado e a demanda, né? Sim, Já que a gente sobrou um tempinho, então ficou um erro aqui que eu queria falar um pouquinho mais, porque é muito importante e eu vejo que dentro do curso muitas alunas cometem em relação a essa questão, eu já tinha até citado, de não calcular um prolabore dentro da realidade. Então, para quem está, às vezes, saindo de um emprego, que tem lá um salário, né, garantido, que está começando, como é o caso de algumas alunas do método Natália Tanaka, é muito importante que a partir de agora, vocês como empreendedoras, né, determinem um prolabore para vocês que muitas vezes pode não ser igual ao que vocês ganhavam no emprego anterior, talvez vocês vão ter que mudar o padrão de vida de vocês para se adaptar a esse novo prolabore que o negócio de vocês, né, pode pagar e não sacrificar o seu negócio para tirar o salário que você acha que precisa para manter a sua vida, né? sim. E como que a pessoa pode definir isso? Então, como que ela vai conseguir definir isso? Difícil, não vou te falar aqui exatamente como Vai ela vai depender conseguir definir isso. Vai muito depender muito da situação. da receita que ela vai A ter receita. também, né? Lembrando que diante do orçamento que você tem o seu tirar seus custos, tirar suas despesas, programar sua reserva de emergência e a gente tem uma live aqui inteirinha, né? Que foi com o Nagal na semana passada falando dessa importância da reserva de emergência. A gente também tem que ter uma outra reserva que seria, vamos supor, para novos investimentos, novas aquisições, fazer uma reforma, arrumar um aparelho, um ar-condicionado também tem que ter, né? Sim. E que mais? Eu acho que o planejamento, com todas essas informações que você passou, tem que ser feito previamente. Em cima disso, você consegue mensurar um prolabore. A questão é o seguinte, muitas vezes você mensura sei lá, um X de prolabore, só que aí ao decorrer do mês, como que eu vou dizer? Acontece algum imprevisto e você tem que alterar seu salário, vamos dizer assim. Uhum. Então, é muito difícil, no começo, principalmente, você definir um salário exato. Porque uma que você está começando, você não sabe como vai ser seus atendimentos, suas vendas. Então, tudo que você conseguir planejar antecipadamente, ele te dá um conforto financeiro, uma segurança financeira melhor. Então, a dica é planeje sempre, né? E tem mais um quesito. Muitas vezes as pessoas, principalmente autônomos, eles fazem um planejamento
do ano. Esse ano eu planejei isso, isso e aquilo. Planejamento, para quem tem empresa, é para o resto da vida. Então, mês a mês, planejamento, revisão de planejamento, sempre ajustando e sempre com foco em diminuição de custo. Tudo que você puder diminuir no seu custo mês na empresa, automaticamente ele vai sobrar mais para você. Então, o que acontece muito é que as pessoas perdem um pouco essa linha do raciocínio entre custo e despesa e acaba gastando mais do que deveria, que foi o que aconteceu com a gente também. Acho que é isso. E aí, tipo, só para fechar esse nosso ciclo, quando chegou em 2017, nós contratamos uma empresa de auditoria, que foi inclusive o do Nagal, que esteve aqui comigo. Eu vou pedir para ele voltar outras vezes, para a gente estar aprofundando também sobre essa questão de gestão. E aí ele fez todo um levantamento, apontou todos os erros que hoje eu posso compartilhar aqui com vocês, que serviu de aprendizado, né? E a gente tinha duas alternativas: fazer um novo investimento para consertar tudo que precisava ser consertado, ou então fechar esse ciclo e se especializar, né? No caso, aí a gente, né, ao invés de oferecer tantos serviços com tantos funcionários, aí a gente optou em focar, né? Ser referência numa coisa. Então, hoje eu sou referência em tratamento de pacientes com dores crônicas. Hoje eu cobro 4 vezes mais do que eu cobrava por um atendimento e eu presto serviço sozinha, sem ter funcionários. E ao mesmo tempo também a gente já, né, quando a gente tomou essa decisão, a gente já tinha também alinhado essa questão de estar fazendo essa parte online, de estar compartilhando, né, todo esse nosso conhecimento com outros profissionais. Sim. Pode falar. Hoje você tem um custo de 1/10 do que tínhamos antigamente e a sua receita cresceu 4, 5 vezes mais. Então, ou seja, é o que eu falo, muitas vezes o menos é mais. A gente deixou de ter vários serviços, focamos em um e conseguimos ser referência, no caso você, né? Conseguiu ser referência nesse serviço. Então, é o que eu costumo dizer para algumas pessoas. Foca em coisas específicas que, no final das contas, financeiramente, vai ser muito mais vantajoso do que ter um leque de opções e não fazer nada. Não ter foco em nada. Porque aí, no caso, às vezes, os custos e as despesas aumentam muito também, proporcional, né? Quanto maior a sua estrutura, maior o seu custo. Tem uma pergunta aqui da Daniela. Vocês indicariam alugar os equipamentos até ter pacientes fidelizados? Eu não sei se ela quer dizer em relação a equipamentos de estética. Nós tivemos até experiência com locação de equipamentos e não foi muito legal não, né? Porque você tem que marcar com o paciente todos naquele dia, naquele horário, e às vezes alguns falham. O aluguel depende do equipamento, acaba não compensando, do meu ponto de vista. Gente, vai acabar, falta 1 minuto, vou dar o tempinho para o Alessandro se despedir. Eu quero te agradecer por ter participado comigo, com certeza você é o meu maior incentivador. Se não fosse ele, hoje eu não estaria aqui, ele que sempre me apoia e confia em mim mais do que eu mesma, né? Então, obrigada. Obrigado pela atenção, obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente marca mais lives para a gente poder esmiuçar melhor cada assunto. Legal. Vamos tirar um print. Quem tiver aí, aproveita, tira um print para postar lá no Instagram e marcar a gente. Assim, o coração, mas tira do rosto, assim. 3, 2, 1. Aí, posta e me marca, @NataliaMTanaka. Gente, um beijo. Até a próxima live, segunda-feira, às 20 horas. Obrigado, boa noite.